Sejam bem-vindos ao nosso curso Gladiador Jurídico de Direito do Trabalho para o Exame de Ordem. Se você está se preparando para o Exame de Ordem, esse curso foi elaborado especialmente para você. E vamos iniciar o nosso curso com uma frase de reflexão que diz o seguinte: ninguém que deu o seu melhor se arrependeu. Então, com o seu desempenho, com a sua dedicação, com certeza você não vai se arrepender. Eu me chamo Anderson Lopes e vou estar ministrando esse curso com o objetivo de você conseguir atingir o seu pleno potencial para que possa ter um ótimo desempenho ao enfrentar as questões de direito do trabalho no exame de ordem. Para iniciar o nosso curso, vamos apresentar a metodologia que será utilizada. Será utilizada a apresentação dos artigos contextualizados e organizados, os artigos esquematizados, exercício para a fixação dos conteúdos, com o propósito de identificar se está assimilando todo o conteúdo aqui apresentado, como é que eles são exigidos na prova, como forma de poder estar também treinando para o dia da realização da prova. E o material utilizado é o curso de Direito do Trabalho do Maurício Goldinho Delgado e o livro do curso de Direito do Trabalho de Vólia Bonfim Casar. São dois ícones quando se trata de Direito do Trabalho, então são esses materiais aí que nós vamos estar utilizando ao passar o conteúdo para vocês. E vamos iniciar então o curso falando sobre os fundamentos do direito do trabalho. O direito do trabalho nasceu como reação ao cenário que se apresentou com a Revolução Industrial, com a crescente e incontrolável exploração desumana do trabalho. É produto da reação da classe trabalhadora ocorrida no século XIX contra a utilização sem limites do trabalho humano. E daí a necessidade, então, de um novo sistema legislativo protecionista, intervencionista, em que o Estado deixasse a sua apatia natural e comum, sua inércia, e tomasse um papel paternalista, intervencionista, com o intuito de impedir a exploração do homem pelo homem de forma vil. Então, assim, nesse cenário é que nasce o direito do trabalho. E para que a gente possa compreender e ter uma noção do panorama dessa matéria, vamos fazer um breve resumo a respeito da formação histórica do direito do trabalho. Até o século XIX, nós vivemos a escravidão. Os escravos sempre foi tido como coisa, como mercadoria. E aí do século 21 a.C. ao século XIX, nós vivemos aí a locação do trabalho e concomitantemente nós tivemos também a escravidão e a servidão. E nesse cenário do direito romano nasce o arrendamento da coisa, que é o locatio conductio rei, que se divide em dois, o locatio conductio operes e o locatio conductio operarium. E aí se começa a iniciar a exploração humana em prol do trabalho. Quando chegamos do século I ao século XI, nós temos a servidão, que a servidão surgiu na época do feudalismo, em que os senhores feudais davam proteção militar e política aos seus servos, os quais não eram livres. E aí, prosseguindo, nós chegamos no século XII ao século XVI, onde tem as corporações de artes e ofícios. E aqui podemos ver o seguinte, essas corporações, elas eram compostas por mestres e aprendizes, e somente a partir do século XIV surgiram os companheiros. Então, logo, as corporações de ofício ou associações de artes e mistérios possuíam três categorias: mestres, companheiros e aprendizes. E aí, no século XVI, nós temos os companhagem, que é o seguinte: nessa época, o trabalho poderia ultrapassar 18 horas por dia em algumas ocasiões, mas chegavam em média a 12, 14 horas por dia. Havia exploração do trabalho da mulher e da criança, além de trabalho em condições excessivamente insalubres e perigosas. Com o desvio
da inicial finalidade das corporações de ofício e a consequente exploração de aprendizes e companheiros que dificilmente chegavam à maestria, nasceram as companhag, compostas de companheiros que se reuniam em defesa de seu interesse para acirrar a luta entre mestres e companheiros. E aí, no ano de 1775, já inicia a nossa Revolução Industrial. E aí, em 1789, as corporações de ofício foram extintas com a Revolução Francesa. E em 1791, a Lei Chapelier foi criada, onde proibia seu restabelecimento e demais coalizões. Nasce então a lei de mercado, o liberalismo, sem intervenção estatal nas relações contratuais. Em 1791, a Lei Chapelier extingue as corporações de ofício por serem consideradas atentatórias ao direito do homem e do cidadão. 1880, Robert Owen assume a fábrica de tecidos em New Lamarck, na Escócia, empreendendo por fundadas mudanças para a época, como a supressão dos castigos e prêmios, não admissão de menor de 10 anos, jornada de 10 horas e meia de trabalho. Então isso aí alavancou e ajudou nesse processo de adquirir os direitos do trabalho. Em 1802, pela primeira vez na Inglaterra, é fixada a jornada de 12 horas no máximo para o trabalho. Foi proibido o trabalho entre 21 e 6 horas. Em 1809, é considerado legal o trabalho de menor de 9 anos. E aí vamos dar um salto aqui para 1891, Encíclica Rerum Novarum, publicada pelo Papa Leão XIII, que, sensibilizado pela imensa exploração do homem pela máquina, tenta trazer regras mínimas que fixassem um salário mínimo, uma jornada máxima, buscando também uma intervenção estatal. Em 1917, temos a Constituição do México, foi a primeira Constituição mundial a proteger direitos dos trabalhadores. 1919, a Constituição de Weimar trouxe direitos trabalhistas. Esta data é marcada também pela criação da OIT, por meio de Tratado de Versalhes. Trata-se de um organismo neutro, superestatal, que institui regras de obediência mundial de proteção ao trabalho. 1927, temos a Carta del Lavoro, Constituição italiana inspirada no corporativismo, influenciando o sistema sindical brasileiro, bem como a organização da Justiça do Trabalho. Entre 1927 até 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é onde nasce em 1943 a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então esse é o panorama bem resumido e breve a respeito da história, da formação histórica do direito do trabalho. Após então tecer um pouco a respeito dos fundamentos do nascimento do direito do trabalho e sua breve formação histórica, vamos entrar para falar do conceito, característica, divisão, natureza, funções e autonomia. Então, o conceito de direito do trabalho é que o direito do trabalho é um sistema jurídico permeado por quê? Por institutos, valores, regras e princípios, direcionados para quem? Para os trabalhadores subordinados e assemelhados. E aqui os assemelhados de praxe, um exemplo aí é o trabalhador avulso, empreendedores, empresas coligadas, tomadores de serviço. E qual é o propósito, qual é a finalidade desses institutos, valores, regras direcionados para esse grupo? É o seguinte, é tutelar o contrato mínimo de trabalho, verificar as obrigações decorrentes da relação de trabalho e buscar medidas que visam a proteção da sociedade trabalhadora. E tudo isso está envolto e sempre será norteado por quê? Pelos princípios constitucionais e pela dignidade da pessoa humana. E ainda dentro do conceito do direito do trabalho engloba o seguinte, a atenuação e forma de solução dos conflitos individuais, coletivos e difusos existentes entre o capital e o trabalho, e também a estabilização da economia social e a melhoria da condição social de todos os relacionados. Então, dentro do conceito de direito do trabalho, já percebe-se que há uma divisão. E qual é essa divisão? Essa divisão é a seguinte, é o direito do trabalho individual e o direito do trabalho coletivo. Caracteriza-se como direito individual pela existência de uma relação jurídica cujos interesses são concretos, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, analisado de forma individual, de cada sujeito, algo particular de que tem sido vivido pelo aquele trabalhador. Já o direito coletivo, ele foca aos interesses abstratos do grupo. Então, o grupo como um todo, e atualmente sabe que geralmente é representado por sindicatos, eles vão reivindicar uma gratificação, um direito abstrato que vai atingir toda aquela categoria. E aí nós vamos então agora para as características
do direito do trabalho? A maior característica é a proteção do trabalhador, por meio da regulamentação legal das condições mínimas da relação de emprego ou de medidas sociais adotadas e implantadas pelo governo e pela sociedade. E aí o seu principal conteúdo abrange o empregado e o empregador. Agora, como nós também tratamos sobre o direito do trabalho coletivo, a sua maior característica é a seguinte: é a busca de soluções e na pacificação dos conflitos coletivos do trabalho nas formas de apresentação pelos sindicatos. Essa é a principal característica do direito coletivo do trabalho. Agora, a sua autonomia no ramo do direito. A autonomia no direito traduz a qualidade atingida por determinado ramo jurídico de ter enfoques, princípios, regras, teorias e condutas metodológicas próprias de estruturação e dinâmica. E o direito do trabalho, restou comprovado toda a sua autonomia por conter todas essas exigências para ser considerado uma ciência autônoma dentro do campo do direito. Então, as características, os requisitos principais para você obter essa autonomia são um campo temático vasto e específico, isso o direito do trabalho já demonstrou que tem, teorias próprias também e metodologia própria. Então, isso faz com que o direito do trabalho conseguisse a sua autonomia dentro da ciência do direito. Agora, a sua natureza jurídica. À medida que a categoria nuclear do direito do trabalho é essencialmente uma relação entre particulares, a relação empregatícia, esse ramo jurídico, por sua essência, situa-se no grupo dos ramos do direito privado, em que preponderam relações próprias à sociedade civil pactuada entre os particulares. Agora, qual é a função do direito do trabalho envolto a tudo isso que nós acabamos de mencionar na aula? Tem a função de tutelar o quê? Porque visa proteger o trabalhador de cláusulas abusivas, garantindo-lhes o básico e regras mínimas para reger o seu contrato de trabalho. Tem a função também econômica, em face da sua necessidade de realizar valores, de injetar capital no mercado e democratizar o acesso às riquezas, de abalar a economia do país. Tem a função coordenadora ou pacificadora, porque visa harmonizar os naturais conflitos entre capital e trabalho, e também tem a questão da função política, porque qualquer medida estatal coletiva atinge a toda a população e tem interesse público. E sua função social, porque visa a melhoria da condição social do trabalhador e da sociedade como um todo. Então, finalizamos aqui o nosso primeiro encontro no nosso curso de Direito do Trabalho. Espero que você tenham gostado do nosso curso, do nosso conteúdo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, para que assim nós possamos interagir a respeito dessa matéria e assim você possa atingir o seu objetivo. Um forte abraço e lembrando, avante sem vacilar. Até a próxima aula.